Quando se fala a respeito de progressões aritméticas ou PAs, a gente está pensando numa sequência de termos que satisfazem uma determinada condição. Eu vou colocar aqui o primeiro termo representado como A1. Então, esse índice aqui representa a posição dele, é o primeiro termo. O segundo termo será então A2, o terceiro termo A3, e isso eu posso ir quantos termos eu quiser. Vou colocar aqui uma representação genérica, um AN. Você pode mudar a letra, B1, B2, B3, a letra pode ser qualquer uma para montar a sua sequência. Os números aqui é que indicam as posições que cada termo está ocupando. Qual que tem que ser a característica padrão, o que tem que acontecer para que essa sequência seja uma PA, uma progressão aritmética? Do primeiro termo para obter o segundo, eu vou somar uma razão. Do segundo termo para obter o terceiro, eu vou somar a mesma razão. E assim sucessivamente. O valor da razão tem que ser sempre o mesmo. Para isso, a gente vai pensar em alguns exemplos para, a princípio, classificar essas progressões e depois a gente vai tentar fazer uma dedução, uma fórmula geral. Imagine a sequência 2, 5, 8, 11, 14 e assim sucessivamente. Esta é uma sequência que pode ser chamada de uma progressão aritmética ou de uma PA? Sim, porque se eu observasse, do 2 para obter o 5 eu somei 3, do 5 para obter o outro, 8, novamente eu somo 3, para obter o próximo eu novamente somei 3, e isso está sempre acontecendo. Portanto, esta é uma PA que a gente vai classificar como uma PA crescente. Por que ela é crescente? Porque os termos estão aumentando os seus valores, 2 para 5, para 8, para 11 e 14, ou pensando de uma forma diferente, porque a razão que eu estou somando é um valor positivo. Um segundo exemplo, eu poderia ter uma sequência menos 3, menos 3, menos 3, e assim segue, sempre repetindo o mesmo valor. Isso é uma progressão aritmética? Sim. Quanto eu somo daqui para cá? 0. E daqui para cá? Mais 0. Ou seja, essa é uma progressão aritmética, uma PA constante. Ela é constante porque os termos não se alteram. O primeiro é igual ao segundo, que é igual ao terceiro, ou porque a razão vale 0. E o meu último exemplo, ou o último tipo de PA para a gente classificar nesse formato seria 5, 3, 1, menos 1, menos 3, menos 5 e assim sucessivamente. O que está acontecendo? Eu estou somando sempre o mesmo valor, só que aqui eu estou somando um valor negativo. Então é como se eu estivesse somando menos 2. Tiago, mas era melhor então pensar que eu estou subtraindo. A gente define que sempre soma alguma coisa, então eu estou somando um valor negativo. Somo menos 2. Somo menos 2 e assim sucessivamente de um termo para obter o seguinte. Então a gente vai definir que esta é uma PA decrescente, uma progressão aritmética decrescente, porque os termos estão diminuindo à medida que eu vou construindo eles, ou porque a razão é um valor negativo, a razão é um valor menor que 0. Bom, então essas são as três possíveis classificações, ou os três tipos que a gente pode classificar uma progressão aritmética. E aí, o que eu defini aqui, que cada termo eu somo uma razão para obter o próximo, eu posso escrever assim. O A2 será definido como o antecessor, o A1, mais uma razão. O A3 eu posso obter escrevendo o A2, que é o antecessor, mais uma razão. O A4 eu posso obter pegando o antecessor, que é o A3, e somando
a razão. E isso, claro, que vai acontecer para quaisquer termos que eu queira. Então, se eu quisesse fazer o enésimo termo, eu pegaria o antecessor a ele, a posição n-1, e somaria a mesma razão. Visto isto de outra maneira, vamos reescrever que a razão sempre pode ser dada como um termo menos o antecessor, o segundo menos o primeiro. A razão sempre será um termo menos o antecessor, o terceiro menos o segundo. A razão sempre será um termo menos o antecessor, o quarto menos o terceiro. E assim sucessivamente eu posso dizer que é o enésimo menos o termo da posição n-1. Isso para qualquer posição. Isso vai nos ajudar, esse formato aqui vai nos ajudar a escrever um termo geral e esse formato aqui a escrever uma propriedade a respeito de progressões aritméticas. Para isso eu vou apagar essa primeira parte e pensar numa fórmula do termo geral. Termo geral. Para essa fórmula do termo geral, eu vou fazer o seguinte. A primeira equação que eu tinha aqui, eu vou copiar. Termo geral da minha progressão aritmética. O segundo termo era o primeiro mais uma razão. Agora, o terceiro termo, a gente sabia que era o antecessor, que era o segundo, mais a razão. No lugar do A2, posso colocar essa expressão aqui. Então, eu teria A1 mais R, entra no lugar do A2, A1 mais R, somado com R. Logo, a gente conclui que o A3 vai ser A1 mais R, 2 R's. A1 mais 2 R's. Para o A4, a gente tinha falado aqui, eu pego o antecessor e somo a razão. O A3 mais a razão. No entanto, se você olhar no lugar do A3, você pode colocar a expressão que você achou do A3, que é essa, A1 mais 2R. Portanto, você teria A1 mais 2Rs, isso está entrando no lugar do A3, mais R, mais R. Logo, a gente conclui que o A4 seria A1 mais 3Rs, 2R mais R. A1 mais 3Rs. Eu vou fazer só mais um e a gente já vai generalizar. O A5, o quinto termo, você pegaria o antecessor, o A4, e soma a razão. Novamente, eu vou pegar a expressão que aqui, o A4, você já encontrou. É A1 mais 3R. Então, nesse lugar do A4, você vai colocar A1 mais 3Rs. Continua a expressão, então era A4 mais R, fica mais R. E aí você escreve novamente o A5, ele será o A1 mais 3R com mais um R, 4Rs. E agora eu gostaria que você olhasse para estas expressões aqui. Do A2, esta. Depois, esta aqui do A3. Na sequência, para essa aqui do A4. E essa aqui do A5. Para visualizar que tem todas elas o mesmo padrão. Sempre eu tenho o A1. O A1 é fixo, está ali. E está aqui também. Mais uma quantidade de razões. A razão sempre aparece. Razão, razão. No entanto, tem um número. Aqui, quando não tem um número, é como se tivesse o 1 na frente. Aqui tem o 2, aqui tem o 3, aqui tem o 4. E esse número está relacionado diretamente ao índice. Para fazer o segundo termo, você está pegando uma razão. Para fazer o terceiro termo, você está pegando 2 razões. Para fazer o quarto termo, 3 razões. O quinto termo,
4 razões. Então, peraí, o número de razões está sendo sempre 1 a menos do que o número do termo que eu estou fazendo. Então, posso visualizar assim. Vou escrever uma fórmula geral. Deixa eu apagar essa parte. Para fazer um termo numa posição n qualquer, e eu vou colocar esse n de uma outra cor, eu vou escrever o A1, e esse também vai estar numa outra cor, esse índice, mais uma quantidade de razões que é n-1, é o número da posição, menos 1, que é a posição desse elemento que eu estou usando como o primeiro nesse caso, vezes a razão. Perceba se isso aqui satisfaz cada uma das condições dali. Por exemplo, quando o n é 2, você substitui isso aqui por 2, vai ficar 2 menos 1, vai ser uma razão. Era o que acontecia ali. Se o n fosse 3, substitui aqui por 3. 3 menos 1, 2, vai ficar 2 razões. Olha lá, 2 razões quando é o terceiro termo. Para obter o quarto, então substitua o n por 4. 4 menos 1, 3 razões. Tá dando certo. Sempre você está fazendo o número menos 1. O número menos 1 vezes a quantidade de razões. É a quantidade de razões. Bom, isso aqui é uma das fórmulas de termo geral que a gente aprende e que vale a pena você guardar no seu coração. Talvez a mais importante das expressões envolvidas com progressões aritméticas seja essa, que te dá uma grande ideia do comportamento da sua progressão. Tem um outro jeito ou uma outra maneira de colocar essa fórmula de termo geral, e é por isso, inclusive, que eu coloquei as cores aqui diferentes, que é não precisar do primeiro termo, precisar de uma posição qualquer, que seria escrever o termo n será escrito em função de um termo numa posição P mais n menos P vezes a razão. Na verdade, isso está dizendo quantos saltos você tem que dar de um termo P para chegar num termo N dentro da sua progressão. No fundo, é exatamente a mesma coisa que a outra fórmula diz, só que a outra parte do primeiro termo. E essa aqui parte de um termo qualquer. Alguns exercícios podem ser mais fáceis de resolver se você estiver pensando nesse formato aqui. Vamos imaginar o seguinte. Eu vou te dar um exemplo aqui numérico, talvez para você enxergar isso mais facilmente. Não, nem vou fazer numérico, vou fazer com posições, mas posições com números, tá? Imagina o seguinte, esse aqui é o A11, aqui vai estar o A12, aqui vai estar o A13, aqui vai estar o A14. Claro, tem o A1, A2, o A3, tem todos os termos na minha sequência. 13, 14, 15, 16, e essa progressão poderia seguir com quantos termos eu quisesse. O que eu quero que você veja é o seguinte, vamos supor que eu esteja com o 12º termo, que ele tenha me falado quem é o 12º termo, que ele vale um número qualquer aí que é determinado. E eu quero, e eu já sei a razão também da PA, e eu quero chegar no 15º termo. Eu não tenho como usar essa fórmula porque eu não sei o primeiro, eu sei o 12º. Ah, mas eu posso usar essa fórmula para descobrir, usando aqui o 12 e aqui o 1, eu descubro quem é o primeiro e daí faço. Pode, não tem problema. Só que já sabendo quem é o 12º e já sabendo a razão, quantos saltos eu tenho que dar do 12º até o 15º termos? Daqui para cá, você soma uma razão. Daqui para cá, você soma mais uma razão. E daqui para cá, você somou a terceira razão. Portanto, para fazer, substituindo o n ali por 15 e o p por 12, você teria 15 menos 12 são
3 razões. Exatamente isso que você está fazendo. São 3 razões que você teve que somar para ir do 12º até o 15º termo. Então, no fundo, isso aqui e isso aqui representam a mesma coisa. Este aqui seria um caso particular dessa fórmula, substituindo o P por 1. Então, ali, onde tinha P, virou 1. Acho essa mais interessante de você guardar. No entanto, se você consegue perceber que esse é um caso particular dessa, guarde essa. Isso é o que a gente chama de fórmula do termo geral da PA ou termo geral da progressão aritmética. Além disso, você tinha que saber a respeito de uma propriedade de 3 termos consecutivos. E aí você vai ter que saber aquela ideia de que a razão é a diferença, um termo menos o antecessor. Para isso, eu vou apagar este pedaço e vou falar de 3 termos consecutivos. É uma propriedade, 3 termos numa sequência, consecutivos, termos consecutivos, em que você tem uma propriedade já definida. Eu prefiro que você pense comigo para saber como usar essa propriedade. E imagine que você tem uma PA, você já sabe que é uma progressão e em algum momento você tem 3 termos que eu vou nomear como A, B e C, só para ficar mais fácil. Sei lá, 15º, 16º, 17º termo, podia ser em qualquer posição que você quisesse. Podia ser o primeiro, segundo, terceiro, podia ser o quinto, sexto e sétimo, não importa. 3 termos numa sequência, consecutivos naquela progressão aritmética. Diz a propriedade que o termo que estiver no meio, nesse caso é o B, ele é a média aritmética dos dois que estão nas extremidades, A mais C por 2. Algumas pessoas decoram isso e utilizam sem problema nenhum. Eu não gosto, mas é uma particularidade minha. Você escolhe o jeito que você achar melhor. Se você já consegue decorar isso e usar, maravilha, guarde no coração. Eu prefiro, como falei, pensar a respeito. E aí, para pensar a respeito, deixa eu apagar esse pedaço e vou falar novamente da propriedade da PA, ou que define que eu tenho uma progressão aritmética. A gente estabelece que a razão é a diferença de um termo com o seu antecessor. Então, se eu estou numa sequência, o B é o sucessor do A, o A antecede o B. B menos A, B menos o anterior a ele, vai ser a razão. Novamente, razão é definida um termo menos o antecessor. O B é o antecessor do C, o C sucedeu o B. Então eu faço C menos B e também obtenho a razão. Como as duas razões têm que ser iguais, posso dizer que essas duas coisas aqui são iguais. B menos A é igual a C menos B. B menos A igual a C menos B. E muitas vezes eu faço isso e já resolvo o exercício. Se você quiser passar esse menos B para lá, ele passa somando. B com mais B vai virar 2B. Igual, esse A estava subtraído, eu passo para cá somando com o C. Então fico com A mais C. Como ali o 2 está multiplicando, passa dividindo, você chega que B igual a A mais C sobre 2, que é exatamente a propriedade a qual eu me referi aqui. Como eu disse, acho pior saber isso, que eu acho muito mais simples pensar assim. Um termo menos o antecessor, razão. Um termo menos o antecessor, razão. Como as razões são iguais, então eu igualo a diferença entre dois termos consecutivos. B menos A tem que ser igual a C menos B. Acho assim bem mais simples. Mas, de novo, tem que vir a ideia da formação da PA. O que você entende como uma progressão aritmética. Por fim, nessa primeira parte de progressões aritméticas, seria interessante que você pensasse quando você tem termos consecutivos, quando você tem termos ímpares numa progressão aritmética. Por exemplo, se você tiver 3 termos ou se você tiver 5 termos. Em muitos casos é mais fácil você resolver o exercício, o problema, conseguindo reestruturar essa sua sequência. Como assim? Vou colocar número ímpar, consecutivo não, tá maluco. Número ímpar de termos.
ímpar. Vamos supor que eu tenha 3 termos. Eu poderia... 3 termos. Eu poderia escrever uma progressão aritmética de 3 termos com A, B e C. Ok. Ou A1, A2 e A3. Tá bom. Eu vou colocar A1, A2 e A3. Uma maneira alternativa seria representar o primeiro termo é o A1, o segundo é o A1 mais R, porque desse você soma R e obtém o próximo, e para obter o próximo, que seria o A3, A1 mais 2 R's, porque você pega isso e soma mais um R, R mais R virou 2 R's. É uma forma. Ok. Ao invés de fazer isso, o que normalmente a gente faz quando tem um número ímpar de termos é selecionar o do meio. Quem é o do meio aqui? É o A2. Ele vai ser a minha referência. Então eu vou começar com ele. Para obter o próximo, eu somo uma razão. Então o próximo será A2 mais R. Para obter o antecessor, eu subtraio a razão. Então eu faço A2 menos R. Perceba, daqui para cá você soma R, daqui para cá você soma R. Tá tudo certo. Isso se torna mais simples quando o problema te apresenta alguma coisa em relação à soma dos 3 termos, porque daí se você somar esses 3, o menos R cancela o mais R e você só fica com 3 vezes o A2. E é óbvio que isso vai valer para 5 termos, para 7 termos e assim sucessivamente. Eu vou fazer o exemplo só de 5 termos aqui, para você tentar visualizar o mesmo que aconteceu aqui. Claro que você pode ter A1, A2, A3, A4 e A5. Reescrito. Poderia estar assim. A1, esse aqui seria o A1 mais R, esse aqui A1 mais 2R, A1 mais 3R e A1 mais 4R. Só que eu vou fazer a tática que a gente usou aqui. Pego o do meio será o mantido, o A3. Para obter o próximo, soma uma razão. Para obter o consecutivo, o próximo, na sequência, soma mais uma razão. Então, seria mais 2 razões. Para obter o anterior, eu subtraio uma razão. Para obter o anterior ainda, eu subtraio mais uma razão. Então, vai ficar 3 menos 2 razões. E ok, novamente, se eu tivesse a soma dos 5 termos, se de repente o problema me apresenta a soma dos 5 termos, esse menos 2R com esse mais 2R vão ser cancelados, esse menos R com esse mais R também serão cancelados. Vai sobrar 5 vezes o A3 aparecendo. E aí, normalmente, eu descobrindo o A3, eu consigo fazer outras coisas de acordo com o que o problema me propõe. Coisas para você lembrar a respeito, então, de PA nesse primeiro momento. Cada termo é obtido fazendo o antecessor mais uma razão. Essa razão é sempre a mesma. Ou essa razão pode ser obtida fazendo um termo menos o anterior. Termo geral da PA, você tem que lembrar da fórmula, que um termo enésimo qualquer é obtido a partir do primeiro mais n menos 1 vezes a razão, ou n menos p vezes a razão, se você não estiver partindo do primeiro termo. E, por fim, essa ideia dos 3 termos consecutivos, que acho muito mais simples fazendo assim. Essa parte aqui é muito mais algébrica do que propriamente da progressão aritmética. Por enquanto, é isso.